Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é mais um filme de ficção científica, mas não é simplesmente um filme de alienígenas. Bom, tem mistério, ciência, comunicação, emoção e uma história que brinca bastante com a nossa percepção do tempo, porque o DVD sorteado de hoje é A Chegada. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, falar um pouquinho desse filme aqui. O filme A Chegada, ele foi lançado em 2016. E o filme ele conta a história de 12 naves alienígenas que aparecem em diferentes lugares do planeta. Ninguém sabe exatamente por que elas chegaram. Os governos entram em alerta. E uma especialista em linguagem é chamada para tentar descobrir como se comunicar com os visitantes. Essa especialista é Louise Banks. Ela precisa descobrir o que os alienígenas querem e se eles representam uma ameaça para os humanos. Bom, o diretor desse filme aqui é o Denis Villeneuve, que ele também dirigiu vários outros filmes famosíssimos. Ele é conhecido por fazer filmes com uma atmosfera muito forte, histórias complexas e bastante atenção à fotografia. E os principais atores que estão nesse filme é a Amy Adams, Jeremy Renner, olha ele aqui, o nosso Gavião Arqueiro, e o Forest Whitaker, que esse ator é muito famosíssimo. Para que vocês não conhecem, ele fez o Quarto do Pânico, Forest Whitaker. E sério, gente, esse é um filme muito interessante e inteligente. Ele não depende apenas de ação para contar uma história de ficção científica. O grande foco está na comunicação e na maneira como os seres humanos tentam entender algo completamente diferente deles. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando do filme A Chegada. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando um dos filmes que o diretor fez, de Sicário e Os Suspeitos, mas não os Suspeitos o antigão, tá? Aqui está a Amy Adams, Jeremy Renner e o Forest Whitaker. Amy Adams é uma estrela. Aqui está a Lombada, parceria aqui da Sony. Acho que eu já mostrei vários DVDs da Sony aqui no meu canal. Aqui está a parte de trás, um pouquinho aqui da sinopse do filme, com algumas ceninhas, alguns bônus. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 56 minutos. E a classificação indicativa é para maiores de 10 anos, porque contém violência. E abrindo aqui está a arte do disco, aquela arte branca, que eu não gosto desse tipo de arte dos discos da Sony. Mas fazer o quê? E essa daqui é a porcentagem do filme do Rotten Tomatoes, 94% a crítica e 82% público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então, esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu só teve apenas um trailer de outro filme, que foi basicamente o trailer de Inferno, fazendo parte da sequência do Ron Howard, é o que fez o Código da Vinci e Anjos e Demônios, tá? Então curtem aí o menu do filme A Chegada, o menu do DVD.
Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme A Chegada, também conhecido pelo título original, Arrival. Eu vou falar muita coisa porque agora eu vou contar muito da sinopse do filme, explicar bastante a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse filme dirigido por Denis Villeneuve, estrelado pela Amy Adams, Jeremy Renner e o Forest Whitaker. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar para vocês desse filme chamado de A Chegada. Então, bora lá começar. A história de A Chegada começa quando 12 enormes naves alienígenas aparecem misteriosamente em diferentes lugares da Terra, essas naves aqui. Ninguém sabe de onde elas vieram, porque chegaram ou o que pretendem fazer. A humanidade entra imediatamente em estado de alerta. Os governos de vários países começam a tentar descobrir se os visitantes são uma ameaça ou se vieram em paz. Nos Estados Unidos, o exército convoca Louise Banks, interpretada pela Amy Adams, que é uma brilhante linguista especializada em idiomas. A Louise ela é chamada porque os militares precisam de alguém capaz de tentar estabelecer uma comunicação com os extraterrestres. Ela trabalha ao lado do físico Ian Donnelly, que é interpretado pelo Jeremy Renner. Os dois entram em uma das naves e encontram duas criaturas enormes com aparência completamente diferente da aparência humana. Elas recebem o apelido de Heptapods, porque possuem 7 membros. Louise chama os dois de Abbott e Costello. O grande problema, gente, é que ninguém consegue entender a linguagem dos extraterrestres. Louise percebe que simplesmente tenta traduzir palavras, que não será bem suficiente. Ela começa a estudar a maneira como os alienígenas se comunicam, e os heptapods, eles produzem sons estranhos e também utilizam uma linguagem escrita formada por símbolos circulares, que são basicamente esses símbolos aqui que eles mostram para eles. Bom, a Louise percebe que aqueles símbolos não representam simplesmente letras. Cada símbolo representa uma ideia ou uma frase inteira. Ela começa então a ensinar palavras humanas aos alienígenas e, ao mesmo tempo, tenta aprender a linguagem deles. Louise descobre algo extremamente importante. A linguagem dos heptapods, eles não funcionam como os idiomas humanos. Para nós, uma frase possui começo, meio e fim. Já a escrita deles é circular. Ela representa uma ideia inteira ao mesmo tempo. Conforme Louise aprende essa lição, começa a perceber que sua maneira de pensar também está mudando. E é justamente aqui que o filme começa a ficar muito mais complexo. Enquanto a Louise tenta entender os alienígenas, os governos do mundo inteiro começam a ficar cada vez mais preocupados. Os Estados Unidos e outros países tentam descobrir qual é o objetivo dos visitantes. Em determinado momento, os alienígenas transmitem uma mensagem contendo uma palavra que pode ser interpretada como arma. Isso provoca uma enorme tensão. Alguns governos começam a acreditar que os extraterrestres estão preparando um ataque. E a situação fica ainda mais perigosa quando alguns militares decidem agir por conta própria. Um grupo de soldados entra na nave e coloca uma bomba perto dos alienígenas. Louise tenta impedir que aquilo aconteça, mas a bomba explode. A nave é danificada e os humanos acreditam que os alienígenas podem reagir violentamente. O mundo começa a se preparar para uma possível guerra, mas Louise continua acreditando que existe um problema de tradução. Ela percebe que a palavra interpretada como arma pode ter outro significado. Talvez os alienígenas não estejam falando sobre uma arma para destruir a humanidade. Enquanto tudo isso acontece, Louise começa a ter lembranças de uma menina.
Ela vê momentos de uma criança crescendo, brincando e conversando com ela. Inicialmente, o público acredita que essas são cenas de flashbacks. Louise parece estar lembrando de uma filha que teve no passado, mas existe algo meio estranho. As cenas começam a aparecer cada vez mais durante a história. Louise finalmente compreende a verdadeira natureza da linguagem dos heptápodes. A linguagem deles permite que eles percebam o tempo de uma maneira diferente. Para eles, passado, presente e futuro não são necessariamente separados da mesma maneira que percebemos. E ao aprender essa linguagem, Louise começa a experimentar o tempo dessa mesma forma. E então descobrimos a grande revelação do filme. Vamos ver se vocês acertaram. As cenas da menina, da criança, não são lembranças do passado, são acontecimentos do futuro. A menina que a Louise vê é sua filha, sua futura filha. Seu nome será Hannah. Louise ainda nem teve essa filha. Desculpa, eu meio que buguei aqui, porque eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E o homem que aparece ao lado dela é o Ian, o Jeremy Renner. Ou seja, algumas das cenas que estávamos vendo durante o filme eram, na verdade, visões do futuro. Esse é um dos maiores momentos do filme A Chegada. O filme ele faz o público acreditar durante praticamente toda a história que Louise está lembrando de acontecimentos que já aconteceram. Mas, na verdade, ela está começando a enxergar acontecimentos que ainda vão acontecer. E a Louise percebe que precisa impedir que os países entrem em guerra. Ela utiliza seu novo conhecimento para entender uma mensagem que os alienígenas estavam tentando transmitir. Ela também consegue descobrir informações que ainda não deveria conhecer. E uma das cenas mais importantes é que a Louise entra em contato com o General Shang. Ela consegue dizer a ele informações extremamente pessoais que ele havia contado apenas à sua esposa. Isso convence o Shang de que Louise realmente possui conhecimento sobre o futuro. Graças a isso, os países conseguem evitar uma guerra contra os alienígenas. Finalmente entendemos que os alienígenas não vieram à Terra para destruir a humanidade. Eles vieram para ensinar sua linguagem aos humanos. Mas por quê? Porque no futuro eles precisaram da ajuda da humanidade. Eles estão oferecendo uma espécie de presente. E ao ensinar sua linguagem, eles permitem que os seres humanos aprendam a perceber o tempo de maneira diferente. Os heptapodes, eles sabem que milhares de anos no futuro poderão precisar da humanidade. Por isso, estão ajudando os humanos agora. Depois de tudo isso, Louise começa um relacionamento com Ian. Os dois se aproximam durante toda a missão e acabam se apaixonando. Mas Louise já sabe algo que Ian ainda não sabe. Ela sabe que os dois terão uma filha. E sabe também que essa filha terá uma doença grave e morrerá ainda jovem. Além disso, Louise sabe que depois da morte da filha, Ian vai descobrir que ela já sabia que aquilo aconteceria. E isso fará com que ele a abandone. Mesmo sabendo de tudo isso, Louise decide seguir em frente. Ela escolhe viver sua vida e aceitar os momentos felizes que terá com a Hannah. Ela sabe que também enfrentará uma enorme dor no futuro. Mesmo assim, não tenta impedir que os acontecimentos aconteçam. E a Louise escolhe viver cada momento. E o filme ele termina mostrando que conhecer o futuro não significa necessariamente poder mudá-lo. E esse é um dos pontos mais interessantes do filme A Chegada. Louise aprende a enxergar o tempo com os heptápodes. Por isso, ela passa a perceber acontecimentos futuros como se fossem memórias. Quando vemos a Louise conversando com sua filha, por exemplo, estamos vendo acontecimentos que ainda vão acontecer. A grande questão do filme é essa. Se você soubesse exatamente o que aconteceria com sua vida, escolheria viver mesmo assim. Então a Louise sabe que terá momentos maravilhosos com a sua filha, mas também sabe que perderá a Hannah. Mesmo sabendo disso, ela decide aceitar o futuro.
E é uma história sobre tempo, escolhas, amor, perda e aceitação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os alienígenas. Os alienígenas aqui são um dos elementos mais importantes, mais interessantes do filme. Eles possuem corpos enormes e 7 membros. Em vez de terem uma aparência tradicional de extraterrestres, eles parecem criaturas gigantescas e misteriosas. A comunicação deles é baseada em sons e símbolos circulares. E é justamente a linguagem que permite que Louise compreenda uma maneira completamente diferente de enxergar o tempo. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme aqui. A Amy Adams está excelente nesse papel, a história é inteligente, diferente, o conceito da linguagem é muito interessante, o plot twist ele funciona muito bem, a trilha sonora e o clima são marcantes, os alienígenas são muito bem construídos, o diretor Denis Villeneuve, ele cria uma atmosfera de mistério, e o final faz o público pensar depois que o filme termina. Claro que também tem alguns pontos negativos, como o ritmo aqui é mais lento, não é um filme de ficção científica cheio de ação. Algumas explicações podem ser difíceis de entender, quem espera uma invasão alienígena tradicional pode meio que se decepcionar. E é um filme que exige bastante atenção, tá? Tem que prestar bem atenção a esse filme, sério mesmo. Então, na minha opinião, A Chegada é um filme de ficção científica muito interessante. O que mais gostei é que ele não trata os alienígenas simplesmente como uma ameaça que chegou à Terra para destruir tudo. Em vez disso, o filme usa a chegada deles para falar sobre comunicação e linguagem. A ideia de que uma língua pode mudar completamente a maneira como uma pessoa enxerga o mundo e é muito interessante. E o grande plot twist envolvendo Louise e sua filha também funciona muito bem. Quando descobrimos que aquelas cenas que pareciam flashbacks eram na verdade acontecimentos do futuro, o filme ganha outro significado. Eu também gosto bastante do fato de que Louise saber que vai sofrer uma grande perda e mesmo assim escolher viver aqueles momentos. Isso deixa o final bastante emocionante. Claro que ele não é um filme perfeito para quem quer muita ação. Ele é mais lento, reflexivo e focado nos personagens e nas ideias. Mas justamente por isso, eu acho que ele destaca entre os filmes de ficção científica. Para mim, A Chegada é daqueles filmes que terminam e faz você pensar sobre a história novamente para entender várias cenas que estavam na sua frente desde o início do filme. E a nota que eu vou dar para o filme A Chegada é 8. É uma excelente ficção científica, com uma história inteligente, um ótimo trabalho da Amy Adams e um dos plot twists mais interessantes do gênero de ficção científica, sério mesmo. Vale muito a pena esse filme. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de A Chegada aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acharam do filme A Chegada? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10 para quem já assistiu? Vocês conseguiram perceber o plot twist da Louise e da Hannah antes da revelação? E se vocês descobrissem o futuro de sua própria vida, vocês escolheriam viver tudo mesmo sabendo das coisas boas e ruins que iriam acontecer com vocês? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder até os comentários. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.